Olá, estamos aqui hoje em mais um programa do Age Conecta. Eu, Elisa Diesel, diretora de marketing, estou aqui do lado de Marco Leonel, nosso diretor de relacionamentos, para conduzir uma conversa incrível. Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente, tentando, né, me igualar, né, pois vemos assim, né, e tipo, eu me ajeito daqui, me ajeito dali, mas não consigo chegar perto, mas tá, um dia eu chego, né, Elisa? Eu acho que eu vou vender um curso. É uma oportunidade de Já mercado, tá ó, abrindo de um novo, postura. eu tô aqui, se arrumo, porque ela, qualquer posição, ela fica bem, mas tá tudo certo. E hoje, Fotografia. mais uma vez, né, como sempre a AGE faz, com grandes pessoas, grandes personalidades, e hoje com ele, que é corretor já há 10 anos, e com algo diferenciado, um carioca em terras catarinenses, que vai contar um pouco da sua história, Daniel Velasco. Se apresente. Prazer, gente. Muito obrigado por estar aqui com vocês da AGE. Poder contar um pouquinho da história, né? Como é que esse mercado tão apaixonante, tão presente aqui na região de Santa Catarina, faz parte, né, da vida desse estado maravilhoso. E, É e é verdade. muito legal, eu já vou começar, porque quando ele fala história, a gente já é carioca da gema, é Carioca. dali, né, mesmo. E como que foi essa sua transição, Rio, Santa Catarina, de repente parei aqui, são 10 anos no ramo, eu estava falando contigo, 2 anos aqui em Balneário, e essa história de você vir parar nesse lugar maravilhoso, Que né? ele saiu da cidade maravilhosa e veio para outro paraíso, né? Há Isso. controvérsias, mas não vou discutir com meu Não amigo vamos falar. carioca, porque daí seria uma briga de Corinthians e Flamengo, essas coisas. Vamos deixar para o Paulista, pós-entrevista. Daniel. Então, eu sempre falei que eu sou catarioca, né? Porque eu vim para cá há mais de 15 anos, na verdade, sempre viajando. Primeira vez que eu vim para o estado foi em Florianópolis, depois Balneário Camboriú. E aí me apaixonei tanto por esse lugar que as pessoas começaram a falar, eu vinha tanto que eles começaram a falar: "Você está morando aqui, mas pô, você não está mais no Rio?". Aí eu comecei a ouvir uns sinais de Deus, né, eu falei: "Opa, vamos ficar atento a essa voz aí". E aí comecei a amadurecer e em 2023 eu pedi algumas confirmações para Deus, e aí as coisas aconteceram da melhor forma possível. E quando é para ser, as coisas fluem, né? Quando Exatamente. tem, igual você falou, tem uma confirmação de Deus, ou quando você está no direcionamento certo, as coisas fluem de forma natural e elas vão acontecendo. E interessante que você conseguiu manter e trazer a sua expertise do ramo imobiliário para cá, né? Isso, Sim, sim, natural e sobrenaturalmente. eu gosto dessa parte. Gosto. Porque na verdade eu falo quem vende tudo em qualquer lugar, mas nesse ramo imobiliário, você tem que ser um pouquinho de cada profissão que a gente costuma dizer, né. Você tem que Sim. ser psicólogo, você tem que ser, político, você tem que ser economista, então você tem que entender um pouco de, várias áreas para que você possa indicar para o seu cliente o melhor investimento para ele fazer, né. E aqui em Santa Catarina, eu quando vim em 2023, né, uma das confirmações para mim foi um lugar para eu encontrar. E aí um amigo meu do Rio, que morava aqui na Brava, ele falou assim Para mal. ele falou assim: "Daniel, estou indo para os Estados Unidos passar 6 meses, você quer ficar lá no meu apartamento até você procurar alguma coisa para você?". Aí eu falei: "Poxa, mais do que isso". Né? As confirmações. Então, assim, Sobrenatural mesmo. foi muito direcionamento para eu estar vindo para cá e toda mudança, né, porque eu costumo dizer que Balneário, ninguém é daqui, todo mundo É. vem para cá, então todo mundo tem esse espírito empreendedor da AGE, por isso que é muito de encontro, porque todo mundo vem para cá arriscar e tentar uma vida nova, Uhum. uma vida melhor, uma vida mais próspera, nesse estado que é totalmente eu digo, eu sou apaixonado por Santa Catarina, Também. apesar de ser apaixonado por Rio também, mas eu costumo dizer que aqui é o Rio de Janeiro que deu certo. Gostei disso. E ó, é bem interessante porque eu ouço muito nisso. Quando você falou, veio da cidade maravilhosa, quando eu falo a controvérsia, porque é maravilhosa, mas tem os seus problemas de uma grande cidade, Claro. que talvez Balneário podendo ver os lados ruins, não só Balneário, como todo o litoral aqui, consegue se policiar para que não venha acontecer, ou que não venha, né, ser atingido, mas é muito interessante a colocação e, ao mesmo tempo,
uma pergunta, você deixou Pode, comigo, eu tô pode. indo. Você, como você já vem do mercado imobiliário, tem diferença do mercado, assim, do Rio, que, vamos dizer, é litoral também, para hoje do litoral catarinense? Você identifica uma diferença e qual seria, se houver? Sim, cada mercado ele tem uma peculiaridade, né? Então, assim, a gente vê em diversas regiões do Brasil. Eu, graças a Deus, fui formado num mercado que são os olhos do mundo, todo mundo olha para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil, apesar, como você falou, das dificuldades, de várias mazelas que temos em cidades, né, com milhões de habitantes. Então, eu tenho certeza que isso trouxe uma bagagem, uma experiência para cá, mas com certeza até aqui mesmo no próprio estado de Santa Catarina, cada cidade tem a sua peculiaridade. A gente vem aqui para Balneário, se a gente for para o litoral norte, ali Barra Velha e Pissarras, já muda um pouquinho. Se a gente for lá para o litoral sul, que é ali perto de Araranguá, né? Sim, já muda. Já um pouquinho, já muda. E aqui a região de Itapema, Porto Belo, Bombinhas e bem próximo aqui, Florianópolis, também já muda um pouquinho, mas a essência é a mesma. Eu costumo dizer que o metro quadrado mais valorizado é dentro d'água, é o pé na água. Então, quanto mais próximo do mar, mais valorizado você vai ter o seu imóvel. Fala isso que meu pai caiu numa e ele comprou literalmente o imóvel dentro da água. Meu Quando a Senhor gente amado. comprou, venderam para ele, quando a gente foi ver: "Pai, cadê o imóvel?" Eu acho que está lá dentro, lá, porque Não que vai ser existia. uma das perguntas depois, Ai, polêmicas. meu senhor. Mas conta pra gente, nesses 10 anos de mercado, você enfrentou algum desafio, assim, que marcou a sua carreira, talvez nessa transição para cá ou ao longo da trajetória mesmo? De 10 anos é muita história para contar, né, É, mas com certeza muitos desafios diferentes que a gente enfrenta cada dia, né, qualquer profissão a gente tem os nossos sim. desafios, mas é sempre importante a gente estar, crescendo e evoluindo, né. E eu costumo dizer, a gente aprende com os erros, né, e com os erros a gente vai ficando cada vez melhor. Uhum. Então lá em 2015, 2016 teve uma crise no Brasil com o governo Dilma, e ali o mercado, pelo menos no Rio de Janeiro, eu acredito que em todo o Brasil ele deu uma retraída, né, então ficou muito difícil, continuar trabalhando com esse mercado, imobiliário de compra e venda, né. Mas eu continuei trabalhando no mercado imobiliário também, mas na parte de shopping, porque eu trabalhei uma das maiores administradoras de shopping, então eu era comercial e que trazia as grandes marcas para os shoppings, que trazia, na verdade, que lá os shoppings trabalham com aluguéis, né. Não deixa de estar dentro do mercado imobiliário, mas não de compra e venda. Então a gente tem que se adaptar, né, e readaptar, sempre. Então uma das dificuldades que enfrentei foi 2015 e 2016. E aí em 2018 voltou o mercado com tudo, 2020 mais ainda na pandemia, apesar da pandemia, foi onde as grandes construtoras zeraram o seu estoque, porque o pessoal queria ou comprar um terreno para morar numa casa, Uhum. ou aumentar, falar assim: "Poxa, vou ficar nesse lockdown dentro de um apartamento, não, eu quero um apartamento maior, eu quero uma cobertura", então movimentou muito o mercado. Uma contradição, né, no meio da pandemia, as construtoras zeraram o seu estoque e foi dos anos que eu mais vendi também. E quem comprou na pandemia, com certeza teve uma supervalorização, né, Sim, porque o preço Todos os acho que aspectos. caiu, né, em função do lockdown e de toda a situação e supervalorizou, né. sim, eu tenho um exemplo aqui na Brava, um apartamento foi vendido ali na época da pandemia por 1.000.000, 1.200.000, e a gente está falando de 3 anos depois, em 2023 eu vendi esse mesmo apartamento por 3.500.000. Uau, É, Então assim, é oportunidade, a é gente tem uma que estar aberto a oportunidades, não só no mercado imobiliário, mas para a vida como um todo, né. com certeza. E nesses anos, me conta, porque ali na pauta ali tinha uma pergunta inusitada, eu gostei disso. Você sabe que eu gosto de uma polêmica O e gosto, Marco é o né? cara da polêmica. E aí, tipo, vou perguntar, deixa comigo então perguntar, porque você deve ser como um bom carioca, né? Conhecer muitas histórias e dentro, como no meu ramo, no ramo da Elissa,
Tem muitas histórias. E tem alguma aí boa pra nós aí? Tem sim, tem várias histórias, né? Sim, Eu separei 2 ou 3 aqui para contar bem perfeito. rapidinho. É. Uma que eu estava voltando daqui, estava no aeroporto de Aham. Navegante, uma parceira corretora lá do Rio de Janeiro me ligou: "Daniel, estou precisando daquele apartamento que você tem um cliente que quer visitar agora". Falei: "Poxa, mas eu estou entrando no voo. Olha, então eu vou falar com o proprietário aqui bem rápido para você ir lá e mostrar o apartamento para ele". Entrei no voo naquela época, né, 2019, eu acho, por aí, não tinha, acho que internet dentro dos voos ainda. Ainda. Quando eu pousei, ela falou assim: "Ó, o apartamento está vendido". Então, assim, eu entrei no voo, marcando, agendando a Uau. visita, a parceira levou o cliente lá, eu cheguei no Rio de Janeiro com um apartamento Um vendido. apartamento vendido. Não precisou nem. No modo avião. No modo avião. Perdeu no modo No avião. modo avião, exatamente. Bacana, mas são histórias que, né, acho que foi a sua venda mais rápida até hoje? Foi minha venda mais rápida. Eu tive uma também que também demorou 2 anos, uma venda de uma área. 2 anos? 2 anos. Uma negociação grande de uma área para uma construtora lá também em Niterói, que eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, que também parece muito com Balneário Camboriú. Lá a gente tem a praia de Caraí, que quem conhece, quem botar lá No Google. no Google Praia de Caraí, você vai ver a orla de Balneário com prédios menores. É igual. Então por isso que eu me sinto em casa aqui. Eu me sinto muito em casa, porque lá também no Rio a gente gosta de fazer tudo a pé. A gente não gosta de tirar o carro da garagem. Exato, Então, isso também é muito bom aqui, porque a gente faz tudo a pé, né? Em Balneário você tem tudo exato. perto. É uma qualidade de vida que a Isso, gente isso é qualidade de vida. costumo dizer que é uma, pra mim, que veio de São Paulo, é uma mini São Paulo, né? Porque é uma cidade que é 24 horas, tem de tudo, hoje, Balneário, e o diferente, claro, de São Paulo, ela te dá o atrativo de uma grande cidade na devida proporção, mas ela te dá aquela questão da praia, do campo. Daqui a pouco tem lugares que eu vou ali, na Praia do Morcego, na praia, são praias desertas ainda, que você fica olhando Balneário e você só tá você lá. Então eu acho isso aí maravilhoso, e coisa que tu faz a pé, eu vou a pé. Então o carro é para vir em algum outro lugar. Mas bacana. E não cortando o gancho da história que não acabou, esses 2 anos, o Daniel não quis desistir, não? Não, na verdade foi uma negociação, né? A gente, Porque É, 2 né? anos exatamente. Nessa, eu costumo dizer que a gente tem que ser resiliente em tudo na vida, né? Principalmente em vendas. A gente não pode dizer, enquanto a gente não recebe um não efetivo, a gente não pode desistir. Porque eu costumo dizer que objeções é diferente de rejeições, né? Então a gente tem que diferenciar o que são objeções, porque às vezes o cliente ele tem uma ideia fixa na cabeça, um pré-conceito, é diferente de rejeição. Então muitas vezes quando a é gente importante salientar isso, que a nossa a geração Nutella, desculpa, é, polêmico falar, Não fala da geração Z? acaba Olha o que você vai falar. acatando essa rejeição que você falou como um não, e não é um não, só porque ele, né, tem essa questão, meu Deus, né, que é tudo difícil, tudo não sei o quê, que acaba, né, perdendo aquele momento e, na verdade, é uma objeção, como você falou. exatamente. Então a gente tem que sempre persistir e ter também como a gente fala, nosso funil de vendas sempre cheio, né? Porque imagina se só tivesse essa negociação em pauta, né? Não tem como, apesar de ter sido uma das maiores vendas da minha vida, mesmo assim, 2 anos, a gente precisa estar movimentando outros leads, outros clientes, então isso foi muito importante para mim também. Bacana. E a terceira, você falou 3. Então a terceira foi até em janeiro agora, uma amiga minha lá do Rio de Janeiro falou assim: "Dani, preciso vender minha casa". Eu falei: "Pô, se Deus quiser, esse ano a gente vai vender". Aí ela: "Não, esse ano não, esse mês". Eu falei: "Então tá, se você falou que esse mês a gente vai vender, se Deus quiser, a gente vai vender esse mês". Isso era 13h. 16h eu agendei uma visita de um outro parceiro lá no Rio, ele levou a cliente deu aceite, fez a proposta, proposta aceita, imóvel vendido. Então, a gente ali fez, no mesmo dia que ela falou, a gente vendeu o imóvel. Lógico que as documentações, as paradas foi Claro, claro. depois, mas o aperto de mão foi ali no mesmo dia. Mesmo dia. E estou vendo que desde a vinda do Daniel para cá tem um sobrenatural agindo muito forte aí.
E o que certeza. que é esse sobrenatural na sua vida como pessoa e como empreendedor, empresário e como corretor também? Porque é forte, pelo que eu vi. É Eu forte. tem momentos, né, a uma pessoa te ceder uma casa, que hoje é difícil, até o momento, né, de pessoas firmarem, porque não adianta você firmar para quem é ateu na situação ou não é uma pessoa totalmente tomé. E outra coisa é você olhar naquela pessoa e sentir que você pode afirmar aquilo, porque talvez você vê na pessoa aquilo. Sim, com certeza. Então, assim, o sobrenatural, ele acompanha a gente. Nós fomos criados por Deus e de lá viemos e para lá voltaremos. Então, Exato. assim, a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Eu costumo dizer que dar o nosso melhor e sempre pedir a Deus para que Ele faça a vontade dele na nossa vida e não a nossa, né? Porque tem até um verso muito famoso da Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o bem Ai, daqueles que amam a Deus. E todas são todas. Até a que você acha que dá errado. Porque sempre, se você parar para voltar um pouquinho na sua história, a história de cada hã, um, e ver aquelas que deu errado e você queria que desse certo, hoje você dá graças a Deus porque deu errado. Né? é Então isso é verdade. muito importante, porque a gente tem que viver esse sobrenatural dando o nosso melhor sempre, né? Não é esperando cair do céu, mas é sempre dando o nosso melhor junto com o nosso Pai Nosso Celeste Pai para que Ele Celeste. faça. E essa questão que você falou, pô, esse apartamento que o seu amigo ofereceu para você, eu costumo dizer, não foi qualquer apartamento, foi somente no melhor lugar de Santa Catarina, né? A Praia Brava A Praia Brava hoje hoje, é o lugar mais valorizado de Santa Catarina. Eu costumo dizer que é o Leblon de Santa de Santa Catarina, Catarina, porque é o mais valorizado. mais Lá no Rio de valorizado. Janeiro, Leblon é o bairro mais valorizado, assim, ali em Ipanema, e assim como aqui, Praia Brava. Então eu disse que eu morava no Leblon de Santa Catarina. Tem. É verdade. E aproveitando esse gancho, você acredita então que a Brava é o melhor lugar para investir hoje aqui na região ou quais os melhores lugares para investir? Então, na verdade, quando as pessoas falam assim: "Pô, qual o melhor lugar para investir?", eu acho que é questão de oportunidade. Uhum. Às vezes você tem uma oportunidade muito boa em Porto Belo, às vezes aparece uma oportunidade muito boa na Brava, e às vezes aparece uma oportunidade muito boa em Barra Velha, assim, é sempre você ter noção da oportunidade que você Exato. tem. Agora perguntando para mim a Brava é o melhor lugar que tem para se morar, mas Claro. não necessariamente Tem esse investir. que Então acha. isso que as pessoas têm que diferenciar. Uhum. Eu quero um imóvel para eu investir, valorizar e vender, ou eu quero um imóvel para passar ali uns anos com a minha família, qualidade de vida? São 2 coisas diferentes. Uhum. Se for um imóvel que você queira, né, passar com a sua família, para mim, Praia Brava é o ó concurso, é o é o é o lugar mais, assim, requisitado que eu acho, além de ter uma praia maravilhosa. Agora, se você, né, investimento, aí a gente tem que analisar, são alguns fatores que temos que analisar em relação à localização, proximidade do mar, preço de oportunidade, facilidade de pagamento, né. Então, assim, são vários fatores essa questão. Então eu acho que, assim, o lugar melhor para se investir é aquele que Deus está te dando oportunidade naquela hora. E não pode perder, porque tem uma frase que diz: "O imóvel que você não compra hoje, amanhã já vai estar muito mais valorizado". Valorizado, exatamente. Imóvel é Então sempre é isso. importante a gente decidir a compra do imóvel o quanto antes, mas com todos esses fatores que eu falei, não com emoção, com Com razão razão, e emoção, assim como tudo na claro. nossa vida, né. E Razão, fé e emoção. e o É que que esse verdade. Daniel, com toda a sua experiência e com toda a sua expertise no ramo, pode dizer hoje para o jovem empreendedor do seu ramo, e principalmente para aquele que está chegando, está vindo, que não é fácil, né. Eu costumo dizer que o primeiro ano em balneário nunca é fácil, a pessoa tem que ser resiliente, como você falou, porque parece que é um teste, né. Como eu sempre falo, não queira passar o processo. "Ah, eu queria acordar e já ter terminado isso". Viva o processo, né. E o que que você fala para esse jovem, tanto empreendedor como para esse jovem, né, no seu ramo de trabalho, pra que ele se mantenha firme e que ele acredite? E qual conselho você dá para ele? Então, uma coisa que eu achei muito interessante, uma das diferenças do Rio de Janeiro, é porque lá eu acho que eu era um dos únicos corretores da turma. Aqui todo mundo é corretor.
Então, assim, Todo mundo falou isso. todo mundo é corretor. E aí foi uma das barreiras que eu falei assim, cara, pô, você mais um, né? Aquele pensamento que a gente vem, né? De medo. Assim, não, mas assim, Deus criou cada um com uma identidade. Tem para todo mundo, né? Mas a grande importância é você colocar a sua vida diante de Deus e com muita persistência, resiliência, fazer muito treinamentos. E uma coisa muito importante que eu achei aqui na AGE é o network. Porque tem outra frase que diz: network is your net worth. Que é, traduzindo, como se fosse as suas conexões são o seu patrimônio ou o seu faturamento. Então, quanto mais network e conexões você fizer, mais chances você dá para a vida, né? Vir até você aquelas bênçãos. Mas, como eu digo, nada vai cair do céu. Vem do céu, mas a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Em 4 paredes você não vai receber. Você tem que estar... Deus dá o chão, mas a gente tem que dar o passo, né? Você tem que estar sempre em movimento. Eu falo, cara, se movimenta, entra em curso, faz treinamento, não desiste, como você falou, do processo. Tudo na vida, não é só um corretor que está chegando agora. Qualquer pessoa, qualquer área da vida, a gente não pode desistir. Esse que é o grande problema dessa, como você falou, dessa geração Nutella. Não, poxa, eu quero já acordar com o TikTok, o YouTube, o jogador de futebol. Gente, não é assim. Vem aqui para a terra, pezinho no chão, vamos trabalhando. Igual os nossos avós, que trabalharam muito e conquistaram muito, né? Porque a gente está aqui... Eu vejo uma facilidade de se ganhar hoje muito, que nossos avós não tiveram, né? Por exemplo, o corredor, na época do meu avô, não tinha uma internet, não tinha um lead, não tinha, né, um tráfego pago, não, o cara era na raça ali e tal, é diferente. Então, acho que ele ganhou na proporção que a tecnologia e o mundo naquele momento dava. Hoje, o jovem, ele tem, né, esse jovem empreendedor, ele tem todos esses recursos. Temos muito mais ferramentas, o próprio aí, a inteligência artificial, o ChatGPT, que a gente pode usar ao nosso favor. Acho que tem muitas ferramentas para que a gente possa dar um bom atendimento para o nosso cliente, seja na área imobiliária ou qualquer área de vendas, né, ou qualquer área profissional. Então, isso que é o mais importante, a gente usar a ferramenta com o nosso esforço, né, diário, e ali vai ter dias que você vai cair, mas eu costumo dizer que é igual criança, se você não levantasse toda vez que você caiu quando você era criança, você ia estar engateando até hoje. Então, caiu, levantou. Caiu, levantou, caiu, levantou e daqui a pouco você já está correndo. Exatamente. É isso, é um processo. Que gostoso, né? Que bom, tá bom demais, né? Eu acho que eu convivi, fiquei muito tempo sentada aqui do teu lado, eu pensei numa pergunta polêmica. Olha, viu? Eu acho que a companhia... gente ficou muito tempo aqui manda, já do lado. Essa até eu tô curioso agora. O que você acredita que é melhor hoje? Investir num imóvel ou fazer um investimento no banco? Então, eu sou suspeito para falar que é investir no imóvel, mas eu sempre falo, cada pessoa tem a sua realidade. A gente não pode dizer assim, olha, é melhor investir em banco, é melhor investimento no banco, é melhor investimento imobiliário. Cada pessoa tem a sua realidade, né? Mas eu acho assim, quem não tem imóvel, prioridade é comprar um. Né? Prioridade. Quem já tem imóvel, ele tem que entender qual é a situação hoje dele, família, sonhos, projeto, longo prazo. Então, nossos avós sempre diziam, quem compra terra nunca erra. Então, assim, imóvel para mim sempre vai ser o melhor investimento. Mas cada caso é um caso. Porém, eu tenho a certeza que o imóvel nunca vai desvalorizar. Aumentando a polêmica, eu tiro de uma própria depoimento que ele nos deu agora há pouco, lá na Brava, que vendeu por 1 milhão e pouco, depois vendeu por 3. Então, em 2 anos, qual o rendimento bancário daí? Voltando para esse mesmo período, foi um período de crash na Bolsa, né? Tem isso. Então, quem estava com dinheiro investido pode ter perdido muito, porque foi um momento econômico onde as ações caíram muito. E os imóveis só valorizaram. Mas cada caso é um caso. A gente também não pode ser aqui taxativo, dizer... Eu acho que você tem que entender qual é o seu melhor momento. Mas quem não tem um imóvel próprio, é prioridade você comprar um imóvel, independente aonde.
Mas compre um imóvel próprio para você, para sua família. Principalmente em Balneário. Ou na região, mas venham para cá. Porque Exatamente. Balneário é isso, né? Tá acabando, mas eu vou dizer. Porque Balneário tem a AGE. Não, tem a AGE e Balneário é isso aqui. Imagina Balneário só tivesse gente de Balneário. Balneário tem gente do mundo, igual o Daniel falou, e eu concordo. Balneário hoje é uma cidade que agrega pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e torna essa facilidade de experiência, como tivemos aqui hoje. Com certeza. Sim. E para... Não, eu ia estar falando que Balneário é muito importante, assim, como Santa Catarina, eu sou muito apaixonado porque eu conheci a minha esposa aqui, minha filha nasceu aqui em Balneário, então ela é realmente catarinense, de Balneário. Eu falo que ela realmente desceu para BC. Ela desceu literalmente para BC, do céu para BC. Então eu sou muito feliz nessa terra e espero que eu possa continuar aqui até Deus me permitir. Ai, incrível. E para facilitar, também, né, para facilitar essa pergunta, mas para finalizar, eu gostaria de que você nos contasse um pouco quais são os maiores erros das pessoas no momento de comprar um imóvel, para que quem está nos assistindo evite de cometer esses erros. Olha, a coisa mais importante é que você tenha um bom profissional do seu lado, um corretor de imóveis especializado a te orientar e realmente te passar uma situação não só daquele imóvel específico, mas da região, para você entender onde você está investindo, por que você está investindo aqui, por que esse valor é melhor. Então, você tem um bom profissional. Outra coisa que é muito importante no ramo imobiliário é a localização. É o PPP do marketing, é o ponto. Então, o ponto é muito importante também na escolha do seu imóvel. Quanto mais próximo do mar, mais valorizado, maior metro quadrado, maior a curva de valorização também, porque todo mundo hoje quer morar perto da praia com vista a mar, ou frente mar, ou com alguma fresta para o mar. Então, um bom profissional, entender localização e também uma boa construtora, porque aqui na região de Santa Catarina tem muito disso. Muitas pessoas já foram, muitas construtoras, né, infelizmente, vieram para cá se aventurar e acabaram não entregando o que prometeram. Então, você está com uma construtora sólida, é muito importante. E, além disso, estar atento às oportunidades do mercado, que sempre tem. Então, eu digo que são esses 4 pontos para você errar menos, né? Porque errar, às vezes a gente vai errar, mas errar menos é a gente, esses 4 pontos. Profissional, ponto importante, a construtora e oportunidade do mercado. Perfeito. E por que você escolheu a AGE? Então, a AGE é o que a gente falou, né? O network é muito importante em qualquer tipo de profissão, a gente vê isso, a diferença de vários ramos, né, dentro da AGE, vários profissionais de várias áreas, e ali todo mundo se ajudando, todo mundo se conectando e conectando a sua rede às pessoas. Então, eu acho que a AGE é um círculo, né? Muito acessível para que todos possam, que estão chegando em Balneário ou já estão aqui há muito tempo, conhecer pessoas que estão motivadas a empreender, a realmente fazer desse lugar um lugar melhor ainda, e mais do que isso, a gente se ajudar a cada dia e vendo o outro crescendo e se especializando a cada dia. Viu? Nada como um carioca ou um paulista para fazer um bom merchan. E uma gaúcha. Os gaúchos. Não. Mas foi muito gostoso. Só temos que agradecer, Daniel, esse papo maravilhoso. Obrigado vocês. Oportunidade de aprender mais, né? Não só na questão profissional, mas na questão pessoal. E logo em breve estaremos na próxima, né, Elisa? Com certeza. E se você precisa comprar um imóvel, tem esse desejo, esse sonho, já siga o Daniel nas redes sociais, que acabou de aparecer aqui embaixo na tela. E não perca as melhores oportunidades, né, da nossa região. Vem para Balneário, vem para a AGE. Se você ainda não é um associado, o link de inscrição está aqui embaixo desse vídeo. E você aqui vai criar conexões incríveis e quem sabe não é o nosso próximo entrevistado, né, Marco? Eu levantei o dedo porque era para você falar meu arroba também, porque eu sempre falo o arroba dela, arroba Elisa Diesel, né? Aí você vai falar arroba... Marco Leonel. Obrigado. Vem pra AGE, vai ser muito bom tê-los aqui conosco. Muito obrigada.